Olá, queridos seguidores, amigos, entusiastas do direito notarial e registral, imobiliário ou todos que querem saber uma coisinha a mais. Hoje, no Pestaneja Cash, sem pestanejar, trouxe um especialista de regularização fundiária urbana, Dr. José Neto. Ele tem muita prática nesse ramo, nesse procedimento. E por que eu estou trazendo alguém que é um expert da regularização fundiária urbana? Lembrando que, segundo o IBGE, 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Ou seja, eu estou mostrando o mercado para vocês, estou demonstrando como é a prática, como é os trâmites. E esqueçam, eu não vou falar nada de teoria, o José Neto não vai falar nada de teoria. Vamos falar do que acontece na verdade, porque se vocês querem aprender a teoria, a Lei 13.465 ela é de fácil leitura. E a Jair, já vou mandando a brabo, José Neto. Já lhe apresentei aqui aquele famoso mito. REURB, é só protocolar aí a prefeitura que se vire? Ou há vários outros problemas a serem encarados? Boa tarde, Gustavo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Esse é um tema que eu gosto muito, é minha grande paixão no direito. E a pergunta é muito pertinente para começar esse podcast. Não, a regularização fundiária não é um protocolo e, ao final, os beneficiários vão receber uma matrícula. É muito mais do que isso. Primeiramente, tem que fazer um levantamento topográfico, estudos ambientais, laudos urbanísticos, organizar um requerimento, a documentação do pessoal, o cadastro econômico e social dessas pessoas. Aí sim, você faz o protocolo na prefeitura. E a prefeitura é responsável por dar esses andamentos. Então vai ter a notificação dos confrontantes, a análise do projeto, o saneamento do processo, os termos de compromissos ambientais e urbanísticos. E uma coisa muito importante que é necessário deixar claro desde o início é que a REURB não é uma REURB de papel. Ela tem que resolver as questões ambientais e urbanísticas levantadas nos estudos e analisados pelos técnicos da prefeitura. Então a REURB é muito mais complexa do que propriamente um papel ao final. Lembrando que o objetivo maior é a matrícula individual para o beneficiário, mas até chegar nessa etapa temos que percorrer alguns caminhos que são extremamente tranquilos de serem feitos. Perfeito. E agora eu pergunto, e muitos seguidores do nosso canal, eles estão ingressando na área de imobiliário e quem está assistindo vai ver que a REURB é um excelente negócio para se atuar. Se você estivesse naquele momento que você começou a fazer REURB e desse um conselho para o José Neto de 2, 3, 4 anos atrás, quando foi sancionada, aliás, 5 anos atrás, já vai fazer quase 6 anos de sanção da lei da REURB, qual o conselho que você falaria para o José Neto do passado em relação à regularização fundiária urbana? Excelente pergunta. Bom, o mercado da REURB, ele ainda tem um amplo campo de mercado, porém um erro que eu vejo de diversos colegas advogados, falando propriamente para advogados, é que a REURB ela não é obrigatória a participação do advogado. Essa é a primeira coisa. Então outras pessoas podem atuar, mas nós da área jurídica temos uma facilidade maior. O primeiro conselho que eu daria é ter uma boa equipe técnica. A REURB não é feita só por advogado. Tem que ter um engenheiro agrimensor, engenheiro ambiental, às vezes engenheiro agrônomo e alguns outros profissionais a depender de cada caso. Um outro conselho que eu daria é tirar o terno, tirar o paletó, tirar o sapato, calçar a botina e ir a campo. A REURB ela tem que ser feita, você tem que ir lá conhecer o núcleo, conversar com as pessoas, quer seja uma REURB social num bairro de área pública, quer seja uma REURB de interesse particular num loteamento de chácaras. Outra coisa que é muito importante para você que tem interesse em começar é entender que não é só a lei de regularização. A Lei 13.465 de 2017. Nós temos ainda
o Decreto 9.310 e aqui em Goiás, no Código de Normas, a partir do artigo 1125, tem um capítulo sobre regularização fundiária. Então é necessário que tenha todo esse arcabouço. Consequentemente, é muito bom esse mercado de regularização. Por quê, doutor Gustavo? Porque quando eu entro com uma ação, imagina que nós dois estamos em dois polos. Eu entrei com uma ação contra você. Na REURB não tem perdedor, todos ganham. Quem vendeu o loteamento, quem comprou, o município, o meio ambiente, a sociedade, porque o próprio nome já fala, regularização. Então é um procedimento que uma ação judicial demora em média 5 anos. Já tive regularizações fundiárias que eu finalizei com 60 dias. Aonde que no direito você consegue entregar um resultado com 60 dias? Outra coisa que é muito importante é que em Goiás tem 246 municípios. Todos os municípios de Goiás têm problema de regularização fundiária. Então é um mercado que está aberto e ao longo desse podcast eu vou dar o famoso pulo do gato, que é não esconder as informações. Aqui não há uma ideia de esconder detalhes, soluções. Esse podcast aqui, fiquei feliz pelo convite, é onde eu vou passar algumas informações que não estão nos livros. É de alguém que de forma humilde vive essa REURB todos os dias e ao final vamos até mostrar um caso concreto das etapas que tem que ser feito o protocolo, né? Então estou aqui para poder auxiliar e não sonegar informações. A ideia é esclarecer e auxiliar no que for possível. Perfeito. E pessoal, muito das pessoas são apreensivas. Será que é aquilo que a gente leu? E na verdade a leitura dá aso a muitos mitos e muitas interpretações errôneas. Você poderia numerar 5 ou 6, claro, se quiser também numerar mais, mitos ou palavras erradas que os colegas falaram sobre a regularização fundiária? Pode ser tanto advogados quanto registradores, claro, como gestores públicos, ou servidores públicos, ou arquitetos, ou urbanistas. Estamos aqui botando um, claro, grande saco sem fundo. Bom, o primeiro mito é que a regularização fundiária incentiva a criação de novos loteamentos clandestinos. Isso não é verdade. Tanto é que na legislação existe um artigo específico que determina que mesmo acontecendo a regularização, quem fez o loteamento ou até mesmo quem comprou não fica livre das sanções penais, civis e administrativas. Ou seja, como que uma lei vai incentivar se a própria lei já tem a punição? Segunda confusão que as pessoas têm feito: não se aplica nenhuma das regras da lei de parcelamento do solo. Largura mínima de ruas, tamanho mínimo de lotes. Mas não foi feito dessa forma. Mas não foi feito. Então, assim, a regularização fundiária, ela é objetiva, segue uma lei específica. Outro mito que tem vindido é que não é possível fazer regularização de áreas rurais. Há algum tempo nós já falamos sobre isso e eu vejo que ainda tem essa dúvida. Mas essa área não está dentro da zona de expansão urbana. A legislação federal, o Código de Normas e o decreto é bem claro, não importa a localização do núcleo, mas se ele tiver características urbanas, poderá ser feita a regularização fundiária. Um outro mito é que precisa de autorização do promotor para poder fazer regularização fundiária. E aqui fica a minha homenagem aos promotores com relação a essa questão. A lei não fez isso menosprezando o Ministério Público, pelo contrário. Tanto é que o Ministério Público ele pode propor a regularização fundiária, mas não é necessário a autorização do promotor e nem autorização judicial para poder fazer uma regularização fundiária. Mas nada impede do promotor fiscalizar o andamento da regularização ou o próprio Ministério Público propor a regularização fundiária. Então não existe necessidade de quando chegar no cartório, o cartório abrir vista para o Ministério Público para registrar a regularização fundiária. Aqui nós não estamos falando de loteamento, nós estamos falando de regularização fundiária. Isso tanto para a REURB de interesse social quanto para a REURB de interesse particular, ok? Perfeito. Agora eu vou fazer que nem o mineiro, vou puxar sua língua. Claro. Vou puxar um pouco sua língua. Porque você pegou um pontinho muito interessante que eu fiquei intrigado sobre a questão da abrangência da REURB para o imóvel
rural. E aí entra questão do imóvel rural, entre aspas, porque o que é um imóvel rural? O artigo 4º, inciso 1 da Lei 8.629 diz que imóvel rural é por causa da destinação rural. E tem imóveis situados em localizações na zona rural, ao contrário do artigo 39 do Código Tributário Nacional, para fins de questões tributárias, com características urbanas, piscina, e aqui em Goiás isso é pródigo. Isso é bastante pródigo, os famosos ditos condomínios de chácaras. Poderia falar um pouco sobre eles? Claro, essa aí é a minha grande área de atuação, não que eu não atuo com reurb social, mas a minha grande área de atuação é a reurb dos tais loteamentos, condomínios, sítios de recreio ou chácaras de lazer. A lei foi muito inteligente ao determinar onde que poderia ser feita a regularização. E que bom que eu estou aqui na frente de um oficial de cartório que não vai deixar eu mentir sozinho. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Todo loteamento de chácaras em que os lotes forem inferior à fração mínima de parcelamento, ou seja, todos os lotes que forem menos de 20 mil metros, que estiver dentro de um núcleo, poderão ser regularizados independente da localização. E tanto é que durante a regularização fundiária não é necessária autorização do INCRA, mesmo se a área estiver dentro de uma zona qualificada como rural. Exemplificando, acabei de finalizar uma regularização fundiária em Hidrolândia, em que o núcleo estava a 12 quilômetros do centro da cidade. Tudo em volta a esse núcleo continua sendo rural. Mas essas 32 chácaras perderam característica rural porque nada mais é do que um loteamento de chácaras de lazer. Um núcleo urbano que era informal, que estava encravado na zona rural, que agora foi regularizado, registrado e a prefeitura já está cobrando o ITU. Então isso é muito importante porque o que determina, e como bem você colocou, é a destinação. Por isso que, dando um spoiler do final já, é necessário durante a regularização um documento para comprovar a destinação urbana daquele núcleo. Não basta o advogado colocar no requerimento. Esse núcleo tem função urbana, daí que entram os outros técnicos para fornecer um documento para dizer assim, olha, esse loteamento de chácaras ele perdeu característica rural, ele tem características urbanas. Aí que entra a equipe multidisciplinar. Perfeito, é bastante interessante. Agora, um outro item que intriga muitas pessoas e o que significa para dar a melhor interpretação. E você é uma pessoa que tem a expertise, tem a prática em relação ao Instituto. O que significa o núcleo urbano consolidado? Perfeito. A legislação foi muito feliz nesse ponto. Muitas pessoas confundem esse conceito com o conceito de loteamento, com aquela infraestrutura básica de um loteamento, da Lei 6766. Então, tendo vias abertas, construções, energia elétrica. Ah, mas essa energia foi feita de forma clandestina, mas se eu for lá, ela existe. Então, tendo essas qualificações e outros requisitos que o município pode exigir, ruas abertas, casas construídas, consolidação, de uma forma bem simples, imagina que você é fiscal do município. Você chega lá e olha para a sua esquerda, tem só pasto, isso é rural. Você olha para a sua direita, você vê um núcleo de chácaras lá, isso é o loteamento consolidado. O que é consolidado? Não é possível reverter o status quo antes. Para quem não é da área jurídica, traduzindo, não tem como eu voltar ao que era antes, só pasto. Então, um cuidado que a legislação tem é de verificar, de acordo com cada caso concreto, essa questão da consolidação. Por isso que, mais uma vez, existe um laudo urbanístico para comprovar essa consolidação. Amigos, não basta colocar no requerimento ou na petição. Eu tenho que provar que aquele núcleo lá está consolidado ou não. Há alguma divergência sobre só posso regularizar se é consolidado ou não? Há autores que acreditam que sim, outros que não, mas eu gostaria que vocês entendessem que o consolidado é aquilo que você olha e pensa, eu não consigo voltar ao que era antes. Então, de forma bem simples, é isso. Por isso que antes de começar uma REURB, de assinar contrato, quer seja com prefeitura, quer seja com cliente, loteador, chacareiro ou os chacareiros, que é assim que a gente chama, vá lá pessoalmente.
De preferência, vá no final de semana, porque quando você vai encontrar todo mundo lá. Mas final de semana eu descanso, mas é o dia do reurbeiro trabalhar é final de semana. Então vá em loco verificar, ok? Fica a dica, pessoal. Eu nunca imaginaria, apesar que eu sou marido de advogado e advogado trabalha 7 dias de semana, 24 horas por dia. Não adianta. E também quem atua na regularização fundiária urbana, apesar que muitos cursos ficam prometendo, você pode trabalhar de longe, não vou dar nome aos bois, mas infelizmente muitos cursos oferecem vida fácil, mole, mas moleza não combina com sucesso nenhum. Então, uma pergunta que é extremamente importante. Estamos falando o dia anterior ao começo da REURB. Entre esses, após a entrega dos títulos, a vida, como podemos dizer, como é que é o day after após a entrega da regularização fundiária? Acabou a partir daí ou existe mais coisas a fazer? Excelente. No caso da REURB e dos loteamentos de chácara, é muito comum ter curso d'água, ter alguém que derrubou uma ou outra árvore. Então, durante a regularização, antes de chegar na titulação, tem o termo de compromisso ambiental urbanístico, aonde essas pessoas, os beneficiários, assinam um compromisso com o município em resolver esse problema. E a gente sabe que tem problemas que não resolve de um dia para o outro. Então essa é a responsabilização que cada um vai ter que ter, resolver esse termo de compromisso. Vou dar um exemplo concreto do município que a gente fez em Varjão. Lote 14 do Núcleo X precisava fazer um replantio de mudas. Então ele teve que fazer o replantio, tirar fotos, o técnico ir lá atestar e depois da regularização, depois do registro, como se fosse um pós-venda, ir lá e notificar a prefeitura. A prefeitura, lembra daquele termo de compromisso? Eu cumpri. Então a regularização fundiária, ela não termina com a entrega do título. Por isso que quem está atuando ou que quer atuar, entenda que você vai ficar preso no bom sentido ad eterno, eternamente a essa regularização. Por isso, faça um trabalho bem feito. Não se começa uma REURB sem ir na prefeitura. Não se começa uma REURB sem falar com o cartório. Tem muitos colegas que insistem em falar com o cartório só quando finaliza a regularização. E o primeiro passo para começar uma regularização é ir lá fazer a visita no cartório, fazer a visita à prefeitura. Depois a gente assina contrato. Porque a prefeitura e o cartório é onde começa e termina a regularização. Então eu vejo muitos colegas, depois eu procuro a prefeitura, depois eu falo com o cartório. Então essa questão da regularização ela é muito importante. Por quê? Se eu faço esse dever de casa desde o início, eu não vou ter problema depois da emissão do título. Às vezes acontece de um CPF ficar errado, por um motivo ou por outro, tem que fazer a averbação dessa questão, mas o principal pós a regularização é o cumprimento dos termos de compromisso. E aí vem a parte boa. E aqui eu falo de caso concreto. Doutor Gustavo, os chacareiros cumprem os termos de compromisso. Eles mudam as fossas, tiram licença dos poços artesianos que eles fizeram, fazem um replantio, porque o grande sonho dessas pessoas é ter o seu documento. E eles falam, doutor, agora eu vou ter o meu documento, se eu for lá no cartório eu vou ter um documento só meu. Então é outro mito, voltando à pergunta anterior, é que aquela pessoa que comprou, ela não quer resolver. Pelo contrário, ele que quer mais resolver esse problema. Então eu vejo que essa preocupação da regularização fundiária é você dimensionar o problema, evitar com que ele aconteça, mas se acontecer, se você é parceiro do município e do cartório, você concorda que vai ser muito mais fácil resolver? Então eu vou bater de novo nessa tecla. Em toda palestra que humildemente a gente faz em alguns municípios, a REURB começa e termina no cartório. A primeira pessoa que você tem que falar de REURB é com o oficial de cartório da cidade e não o cliente. Então fica aí essa dica, é mais um pulo do gato aqui no bom sentido da palavra que a gente gosta de brincar muito aqui em Goiás. Falem com o oficial do cartório. O oficial do cartório é o nosso parceiro. Perfeito. E, logicamente, isso foi no ponto para
para os beneficiários, no âmbito da REURB-E. Agora, a brava ou puxão de orelha vai para o município, no day after. Isso tanto na REURB-E quanto na REURB-S. O município e após a entrega dos títulos, o prefeito vai olhar assim apenas como um capital político, até porque estamos em um ano eleitoral, vai chover de REURB por motivos óbvios. As pessoas querem ser lembradas e vão fazer isso, e é um procedimento relativamente de baixo custo perante o que outros programas sociais, e na verdade é como se fosse assim, você está batendo o recebimento do título de uma REURB-S pela prefeitura é como bater palma para o dinheiro que está saindo do caixa eletrônico da sua conta. Lógico, mas não estou reduzindo isso a isso, mas é uma obrigação do município a REURB-S. E o que o município deve fazer pós a entrega dos títulos? Excelente. Primeira coisa é atualizar a planta de valores imobiliários, né? A maioria desses núcleos, a maioria não pagam IPTU, ou quando pagam valor baixíssimo. E aqui eu quero deixar claro para os beneficiários que não fiquem bravos com a colocação. Mas se você teve o benefício, você tem uma contrapartida, que é pagar os tributos. A prefeitura sobrevive por causa dos tributos. Outra coisa que é muito importante é que após a regularização, esse núcleo vai ficar registrado. É muito mais fácil do prefeito buscar recursos em esfera estadual, federal, com emendas, porque agora ele está 100% regularizado. Outra coisa que é muito importante do município é poder levar esse benefício, quando não há toda a infraestrutura colocada, após a regularização. Porque como que o município vai justificar a saída de um recurso para um núcleo que não existe, documentalmente falando? Após a regularização, a questão de construção de praças, de infraestruturas, de levar benefício para essas pessoas. Porque o gestor público, não se engane, a regularização fundiária social, ela tem o antes, durante e o depois. Só que o depois ele vai estar calçado juridicamente para poder levar esses benefícios, mas por outro lado ele vai poder fazer a atualização da sua planta. E aqui tem uma questão que ninguém toca nesse assunto e que eu acho que é muito importante. Após a regularização fundiária, todos esses beneficiários da REURB-S vão poder buscar o programa Minha Casa Minha Vida. Ou para fazer reforma, ou para fazer construção naquele lote que não tem. E aí eu parto para o viés econômico. Se eu estou com a minha documentação, eu vou fazer investimento, eu vou movimentar a economia. O município vai receber tributo de forma indireta, eu vou gerar emprego e renda naquele núcleo que antes a pessoa não tinha condição de buscar um programa social. Porque o primeiro documento que o banco exige você tem a certidão de matrícula desse núcleo? Não, ele existe, mas não existe. E com a regularização, você facilita a atração desses programas sociais para aquele núcleo. Aí que vem a outra parte social, que é gerar benefícios sociais para aquele núcleo. E com relação ao capital político, é inegável, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Por isso que a REURB social, que são para as pessoas de baixa renda, em áreas públicas ou em áreas particulares, que se encaixam, ela vem com esse viés. Tanto é que quando chega no cartório, não é cobrado às custas e emolumentas, mas se engana o gestor público que pense que a REURB é apenas entregar um título. Então aqui fica um recado para as prefeituras. O primeiro passo de uma regularização social é o cadastro social e econômico. O que é isso? É ir de porta em porta. Verificar quantas pessoas que moram no lote, qual que é a renda, aquele preenchimento de cadastro. Isso é muito importante, até para verificar quem realmente preenche os requisitos da REURB social. E essa responsabilidade não é do cartório. Tem muita prefeitura que atribui essa responsabilidade ao cartório, depois verifica. Não, essa responsabilidade tem que ser feita no município. Então é muito importante que a prefeitura, aqui ficam os colegas assistentes sociais que fazem um trabalho belíssimo nos municípios, que façam esse cadastro social e econômico, ok? Perfeito. Mais uma dica, uma braba para os municípios, ou seja, os beneficiários já levaram o puxão de orelha, os municípios já levaram, quem está atuando, está ganhando, como se diz, olha, eu falo uma coisa, Zé Neto, se a gente começasse a cobrar, a gente estaria cheio da grana em relação a isso, mas
Fica a dica das dicas. Correto. Que nem disse o Coringa no Batman Cavaleiros das Trevas, porque ele nunca matou o Batman. Sim. Se você é bom em fazer uma coisa, nunca faça de graça. Mas voltando então para quem atua nos municípios, sempre já ouviu falar daquela palavra kit prefeito. E o kit prefeito, para quem não sabe, quem atua em algum ramo e é contratado de município, há uma atuação, um kit necessário para determinada atuação, seja em educação, seja em política habitacional, seja em saúde. E com a Lei 13.465, no âmbito da regularização fundiária urbana, existe esse kit prefeito? Quando se precisa, se positivo, como fazer, e se negativo, o que pode fazer para melhorar, para fazer um pequeno kit prefeito? Correto. Nesse caso da REURB, é muito importante verificar o seguinte, que quando as prefeituras for verificar a contratação de pessoas para atuar com REURB, que verifique as experiências, os casos concretos resolvidos, porque tem diversos profissionais qualificados no Brasil e aqui em Goiás não é diferente. Só que a REURB, ela tem uma particularidade, Gustavo, ela não tem burocracia nenhuma. Ela é extremamente simples, flexível. O município, tendo boa vontade, querendo fazer, ele consegue fazer. Então não é complexo igual outras contratações, não é complexo igual outras prestações de serviço. Por quê? Porque essa lei de regularização fundiária, ela veio para resolver um problema que as outras legislações não resolveria. Tanto é que tudo se resolve na prefeitura, todo o processamento de REURB é no município. Então eu quero crer que o seguinte, o município que tenha boa vontade e que queira fazer, ele consegue fazer a REURB. Ah, mas o custo é muito alto. Não, a pergunta não é essa. E aqui parafraseando o saudoso Renato Góes, que a gente teve num evento, o custo é quanto que eu vou gastar se eu não fizer a REURB. E essa legislação, amigos de prefeituras, gestores públicos, entendam que você está levando um benefício que é direito das pessoas, está na Constituição, é um direito social. O direito à moradia, a regularização fundiária e outra. O cidadão que tem o documento do seu imóvel, ele tem dignidade pessoal, ele tem segurança. Inclusive tem estudos, Gustavo, que determinam que aonde o núcleo passa por regularização, o trabalho infantil diminui, a violência doméstica e familiar e feminicídio diminui, porque você gera uma paz social, você coloca esse imóvel no mercado. Então, para o município, seguindo a legislação e seguindo o decreto 9.310, que ele é mais objetivo, por isso é o decreto que regulamenta a legislação, o município consegue fazer. E a lei foi muito objetiva e inteligente, pode fazer por etapas. Eu tenho 10 setores para poder fazer, começa pelo menor, pelo mais simples. Mas eu vejo um erro dos municípios, vou voltar novamente nesse assunto, querer começar a regularização fundiária sem sentar com o cartório. Aí faz todo o procedimento, emite a CRF, os títulos, o cartório agora registra. Se tivesse conversado antes, município, traga o cartório para acompanhar todas as etapas. Ah, mas eu dependo do cartório? A relação não é essa. A relação da regularização é de parceria, então não comece uma regularização, município, sem ter reunião com o cartório. Ah, contratou uma empresa para poder assessorar o município, prefeitura, empresa e o cartório sentem juntos para poder dialogar. A base da regularização fundiária não é o município impor e o cartório aceitar. É esse diálogo claro, simples, mas que entendam municípios. Não se faz REURB sem dialogar com as pessoas, sem ir em loco verificar, sem conversar com as partes envolvidas. E o que é mais importante, após a regularização fundiária, você vai gerar uma das maiores riquezas para as pessoas, que é o teto. Toda pessoa que passa por uma regularização fundiária, 6 meses depois a vida dela é outra, emocionalmente, financeiramente. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, uma vez que o lote está regularizado, você dá liberdade econômica para a pessoa. Você está querendo dizer o quê? Se ele quiser vender, ele pode vender sim. O lote é dele, está registrado o nome dele. O Estado não vai intervir nisso. Aí essa questão da liberdade
econômica dentro da regularização fundiária. Porém, se eu participei de uma regularização fundiária, eu não vou poder participar daqui 2 anos de outra. Que isso fique muito claro, para não incentivar, eu peguei o imóvel hoje, amanhã eu faço a regularização, ok? Perfeito. Aliás, até parafraseando, você mencionou o nosso colega e amigo Renato Góes, e ele, numa palestra, você estava presente, eu estava presente, não me deixe mentir sozinho, regularizar, vem da etimologia tornar regular. E dentro desse procedimento de tornar regular, às vezes você tem que construir e às vezes destruir. O que abrange esse construir e esse destruir? Perfeito. Bom, durante a regularização fundiária existe um projeto de regularização fundiária. Esse projeto não é fazer um mapinha e colocar lá o lote e entregar para o município, não. Mas é fazer um levantamento, é como se fosse uma ressonância magnética daquele núcleo. Pegando um caso concreto que é mais fácil, nós pegamos um caso que um imóvel estava desmoronando. E no estudo ambiental dos técnicos da minha equipe, nós constatamos que esse imóvel tem que ser demolido imediatamente, sob pena de o beneficiário ser vítima dele mesmo. Num primeiro momento, o beneficiário ficou maluco, mas depois ele percebeu e, felizmente ou infelizmente, doutor Gustavo, 20 dias depois esse imóvel deu uma enchente e ele veio a caiu. Só que ele já tinha sido avisado. Então, essa questão de desconstruir é que tem algumas regularizações que a situação de risco é tão grave que não tem como regularizar daquele jeito. Por isso, um estudo ambiental tem que ser feito com grande critério e análise. Verificou que não tem como regularizar, essa pessoa tem que ser realocada. Mas vai causar um problema gigantesco. O problema maior é você perder uma vida. Então, tenham muito critério nessa questão de regularizar. Agora, qual que é a construção? Às vezes está se fazendo uma regularização e é necessário ter um prolongamento de uma via para resolver um problema de retorno. Vai ser feito. Às vezes você tem que desconstruir algum lote ou alguma questão. Mas a lei não fala para regularizar do jeito que está? Mas se for causar mais problema manter daquele jeito, você pode fazer readequações. E isso é o termo de compromisso urbanístico. A cada caso concreto, há soluções específicas. Então, por isso que tem situações que vai ser construir e tem situações que vai desconstruir. E o construir aqui não é só construir concreto, não. É construir a ideia na cabeça de quem está fazendo a regularização. É muito comum, e aqui fica um puxão de orelha no bom sentido nos técnicos. Mas como que uma pessoa consegue passar um carro nessa rua? Essa rua existe há 10 anos. Então o técnico chega e fala, não, eu queria que tivesse uma rua de 14 metros de largura, só que do lado direito tem construções, do lado esquerdo também. Vai fazer o quê? Vai manter do jeito que está. Então essas adequações, elas são feitas se for possível, se não for causar maior dano, mas se verificar que tem alguma área de risco, o próprio estudo ambiental tem que apontar. Isso tem que ser muito sério. Os técnicos que trabalham com a REURB emite a RT se for engenheiro e se for arquiteta, RRT. Eles assinam e assumem essa responsabilidade. Então tenham esse cuidado. Perfeito. E aí você me lembrou um dos exemplos sobre a questão até desapropriação, que é um dos instrumentos da regularização fundiária urbana, e muitos que pegam o artigo 15 não conseguem vislumbrar, pensam que são apenas jabutis do processo legislativo, mas que também são muito importantes no âmbito da regularização fundiária urbana. Quem quer ver quais são os meios de regularização fundiária, é só abrir o artigo 15 da Lei 13.465 e você vai ver uma pleiade. O direito é como se fosse uma caixa de ferramentas e cada instituto é uma ferramentinha. E eu posso dizer que o alicate, aliás, melhor dizendo, a chave de fenda que resolve 70% das coisas é a legitimação fundiária. E existem, entre outros, a chave Allen, a chave Phillips, alicate, martelo, e o martelo chamaria de desapropriação, e aí eu vou entrar no meu ponto. Existe um grande mito. Não se pode regularizar
antes de 22 de dezembro de 2016. Depois, né? Depois. É mentira ou é verdade? Pessoal, esse aí é um grande mito e eu queria que os colegas aqui, quando fossem ler a lei, que desligassem o celular, que abrissem bem os ouvidos e lessem em voz alta. Na lei é bem clara. O marco legal, ou seja, 22/12/2016, só é... Agora, doutor, puxando aquele gancho que você falou, agora uma questão extremamente importante e muitas pessoas acabam se confundindo. Em relação à Lei 6766, que é conhecida como Lei Lehman, de 22 de dezembro de 1979, olha só as coincidências, e a Lei 13.465 de 2017. Qual a diferença de infraestrutura em relação a essas duas leis? Perfeita pergunta e agradeço. Essa é uma grande confusão que acontece quando o município vai analisar os projetos de regularização fundiária. Dentro do projeto você tem o estudo urbanístico. E aí é muito comum ter notas devolutivas do município. Ah, mas esse loteamento não tem asfalto. Ah, mas eu estou vendo aqui que não tem sistema de esgoto coletivo, é individual, ainda é fossa. Ah, mas eu estou vendo aqui que o sistema de distribuição de água aqui não está interligado no nosso caso aqui, a Saneago. Então quero quebrar outro mito aqui. Vamos separar do lado esquerdo loteamento, do lado esquerdo regularização. Loteamento eu estou começando do zero, eu estou iniciando do zero. Sistema de abastecimento de água tem que ser coletivo, de esgoto coletivo, infraestrutura, ruas, tudo de forma do que determina a Lei 6766. Agora vamos fechar a janela. Nosso assunto aqui é regularização fundiária, que vai seguir a Lei de Regularização Fundiária. E lá a lei fala infraestrutura básica, ruas abertas, não fala cascalhada e não fala asfalto. Tem ruas abertas? Tá ok. Sistema de abastecimento de água, pode ser individual, pode ser coletivo. Nos loteamentos de chácara, 90% é individual. O que é isso, Zé Neto? É a cisterna, é o poço, é o mini poço. Mas durante a regularização, ele vai ter que pegar a dispensa ou a outorga desse poço, mas pode ser feito. E aqui fica o grande problema das regularizações, o sistema de esgoto. Pessoal, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso ao esgoto coletivo, quer seja na cidade. Acabou de ser uma pesquisa agora, diversos municípios no Brasil. Então a lei não poderia cobrar esse sistema coletivo, mas ela cobrou o individual. E o individual ele tem que ser feito mediante aquela fossa séptica e sumidouro. Então, durante a regularização fundiária, fica mais uma dica, pessoal. O estudo ambiental tem que identificar lote por lote qual que é o sistema de esgoto desse núcleo. Ah, é fossa? Ela vai ter que ser lacrada, vai ter que fazer um termo de compromisso ambiental e vai ter que ser feito um modelo de fossa séptica. Aquele modelo de fossa séptica da Embrapa, que é muito utilizado e que resolve o problema. Então essa infraestrutura é básica, sistema de energia, aqui existe lá. E aqui fica uma outra questão. Após a regularização fundiária, o loteamento vai ficar registrado no cartório, correto? Correto. Esse é o documento primordial para eu poder buscar a concessionária de energia e solicitar a individualização de energia. Com a regularização fundiária, eu resolvo um outro problema, que é a questão da energia desses núcleos, que na maioria das vezes ou é feito de forma clandestina, ou é utilizado um transformador rural, e com a regularização você vai permitir que essas pessoas saiam da clandestinidade e busquem a concessionária. Então, gestores, colegas advogados, empresas que atuam com REURB, cartórios e Ministério Público. A infraestrutura básica é da Lei de Regularização Fundiária, não da Lei de Parcelamento do Solo. Um parêntese aqui, muita gente confunde. Ah, mas então tem que passar uma lei municipal pela Câmara? Não precisa. Basta seguir a lei federal e o decreto, você consegue regularizar todo o núcleo, quer seja de REURB-S, quer seja de REURB-E, seguindo a lei
e o decreto, pessoal, anotem aí, decreto 9.310 de 2018, lá que determina como tem que ser feito o projeto, fica outra dica, lá que determina como tem que ser feito o levantamento topográfico. Então não inventem a roda, sigam o que está no decreto, ele veio para facilitar. O decreto é o caminho que a gente tem que percorrer para fazer o projeto de regularização. Então não me venham com mapinhas, com coquinho de qualquer jeito. Façam um estudo, sigam a dica do artigo 65. E é isso. Perfeito. Agora, aquela pergunta para fechar com chave de ouro. Como eu falei há momentos atrás, não existe receita de bolo em relação à regularização fundiária urbana. Mas, no decorrer, eu presenciei, você presenciou, e quem está assistindo pode ter presenciado aqueles bolos que deram errado. Sim. Aqueles bolos que queimaram, solaram, entre outras coisas que deram um grande erro. Agora, poderia apontar os principais erros dos profissionais, seja o advogado, seja cartorário, seja os gestores municipais, e em relação à causa e à prevenção desses tais problemas? Eu vou elencar 3 problemas com os 3 atores. Município, cadastro social, é fundamental. Cadastro social bem feito é fundamental. Porque se o município fala que o João é reurb social, e se o município fala que ele não tem imóvel no nome, quando chega uma CRF, o cartório vai lá no indicador e olha assim, município, você falou que esse cidadão aqui não tem nenhum imóvel aqui no município, ele tem 3 imóveis aqui, querendo burlar o reurb social, sendo que ele se encaixa na reurb E. Então, municípios, fiquem muito atentos ao cadastro social. Para os colegas, não só advogados, mas os outros colegas que atuam com o reurb também, não ter o diálogo com o cartório. Esse, na minha opinião, é o maior erro. O projeto, os estudos ambientais, os laudos urbanísticos, ao longo da regularização no município, você vai amoldando e tem como você resolver. Agora não dá, doutor Gustavo, para chegar com uma reurb, tudo pronto e falar assim, ó, cartório, registra. Eu nunca te vi aqui. Você entende a dificuldade para o cartório? Se você pormenoriza a regularização ao longo dela em parceria, em troca de ideias, isso não é ser submissa ao cartório e vice-versa. Mas, colegas, tenham o cartório como parceiro da regularização fundiária. Isso eu vejo que é um grande erro. Agora, para os cartórios, aqui fica um pedido, de forma bem humilde. Quando o cartório for analisar uma reurb, deleta a Lei 6.015, porque a Lei de Regularização Fundiária é uma lei federal específica. Então, eu tenho que seguir o registro que está previsto na Lei de Regularização Fundiária, e aqui em Goiás tem um ponto positivo. Nós temos dentro do Código de Normas um capítulo específico sobre as etapas do registro. Para o cartório, sabe aquelas notas devolutivas com 40 itens? Sim. Vamos fazer diferente, e aqui fica mais uma homenagem à nossa saudosa colega Michele Freire, que é autora de livros e palestrante no Brasil inteiro. Ô João, você fez um protocolo aqui, está faltando documento, em vez de dar uma nota devolutiva, vamos ser mais dinâmicos, ser menos formal. A regularização fundiária não é georreferenciamento de fazenda. Vamos ser mais informal. Informal não quer dizer descumprir a lei. Mas às vezes fez o protocolo e ficou faltando um documento. Fulano, você pode trazer o documento aqui? Município, eu não estou entendendo isso aqui. É assim, desburocratizar e se ater somente ao que determina a Lei de Regularização Fundiária. Mas tem um quarto ator também, que é o beneficiário da regularização. Gustavo, tem regularizações que eu falo com colegas, e já passei por isso, que a prefeitura pede assim, leva o RG e CPF, o comprovante de endereço e tira cópia no município. A pessoa não leva. Como que o município vai qualificar você se você não entrega a documentação? Então, essa questão dos beneficiários, ele tem que ser ativo, ele tem que fornecer a documentação e parar de achar que, isso não vai dar certo. Você já está com um problema. Se tem uma solução, vamos acreditar na regularização. Mas acreditar não significa vender um sonho dourado. Acreditar é seguir a legislação. A legislação ela é flexível,
mas ela não é leviana, ela é clara, ela é objetiva. Então todos os atores envolvidos têm que ter uma linguagem clara, linguagem acessível. E eu fico aqui a última fala para os colegas advogados. Para com juridiquês, vai conversar com o beneficiário, fala de uma linguagem simples. Vai atender o pessoal lá no loteamento de chácaras, para com aquelas palavras rebuscadas de processo civil. A REURB não tem esse interesse. A REURB ela é simplificada, ela é tranquila. E aqui fica a última dica. Se você quiser atuar nesse mercado, que é muito promissor, que é muito carente de profissionais que atuam nessa área e que é um mercado ainda um pouco não buscado pelos demais profissionais de direito. Abram a mente. Entendam a REURB como uma solução, porque o problema a gente já tem. Tendo esse espírito, e esse espírito empreendedor, porque, doutor Gustavo, para finalizar, o advogado de gabinete, o advogado de escritório, acabou. Nós temos as mídias sociais, nós temos diversos mecanismos que o nosso Conselho de Ética permite, busquem essa regularização. Se você ficar lá esperando, vai entrar um cliente ali pela porta, isso acabou. Nós temos 60 mil advogados em Goiás, só em Goiás. Nós temos 6 milhões de habitantes, fazendo uma conta de padaria. É muito advogado e poucos clientes. E a REURB é um nicho de mercado que ainda há espaço para todo mundo. Não há concorrentes, não há inimigos em REURB. Há pessoas que buscam essa regularização. E para finalizar, agora falando de forma bem correta, se você quiser entender a regularização fundiária, leiam primeiro. Eu vou inverter a ordem. Todos os colegas falam que leiam a lei primeiro. Não. Leiam primeiro o decreto 9.310 para depois você ler a lei. Porque é o decreto que determina como que tem que acontecer na prática a regularização. Trabalhem sempre com o decreto, com a lei. E se você for atuar aqui em Goiás, Código de Normas, artigo 1125 e seguintes. E aqui fica o meu agradecimento, estou à disposição. E parabenizo o amigo e colega, a gente está junto nessa trincheira, como diz Ernest Hemingway. Quem está junto na batalha, isso importa até mais que a própria guerra. E você tem um companheiro, eu tenho como você um companheiro nessa guerra. E quer deixar algum contato, um perfil, algum número, caso queira, logicamente, pode ficar tranquilo que dentro do Estatuto de Ética da OAB isso sim. Tem permissões. É engraçado que muitos colegas questionam, por que você não tem mídia social? Eu não tenho nenhuma mídia social. Na verdade, o marketing é um marketing ao contrário. Então, eu vou deixar aqui o contato de telefone, se alguém quiser tirar alguma dúvida. O intuito desse podcast não é a divulgação de serviço ou outra coisa, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar o WhatsApp. A única coisa que eu peço é que prestigie o podcast. Olha, eu assisti o podcast, por isso estou tendo uma dúvida. E aí pode ser colega advogado, quem quer que seja. Não há sonegação de respostas. A única coisa é que me manda um modelo, não é que eu não quero mandar um modelo, é porque o modelo desse caso só serve para esse, então não tem como replicar. Então o telefone é o 62 9 82 34 89 60. Esse telefone também é o WhatsApp. O porquê de não ter mídia social é uma questão particular mesmo, é uma questão assim íntima, né? Então, não tem nada contra quem tem, até as suas são excelentes, né? A gente sempre divulga para o pessoal. Mas se alguém tiver alguma dúvida, fica aí o telefone para contato, para disposição. E por último, para que fique claro, pessoal, não tenham preconceito com relação à lei de regularização fundiária. Nós precisamos resolver esse problema. Não dá mais, Gustavo, para colocar embaixo do tapete e empurrar para mais 4, 5 anos. O problema está aí. A solução também está aí. Então a gente precisa, de uma vez por todas, resolver esse problema. Esse é o recado que fica aqui para todos os envolvidos, né? Em especial a nós advogados que abraçamos essa situação aí, ok?
Muito obrigado. Como se diz, não estamos no Tocantins, mas você como agropecuarista merece palmas. Obrigado. Sucesso aí e mais uma vez muito obrigado. Obrigado. E fiquem ligados para as próximas novidades.